nesse dia 2 de março e vamos nos colocar numa posição de pacientes que buscam na casa espírita a diminuição das suas dores físicas, morais, espirituais. E para tanto é preciso que estejamos aqui de corpo e alma, realmente entregues a esse ambiente de cuidados espirituais a partir do nosso próprio pensamento de fé em Deus, de fé nessa falange bendita que tanto cuida de cada um de nós. A nossa irmã Leuda fará a leitura de um texto da autoria do Espírito Maria Dolores, que terá como objetivo nos colocar de forma absoluta nesse ambiente de espiritualidade. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à casa de Abel Sebastião de Almeida. O texto de abertura de hoje foi retirado do livro Poetas Redivivos, enviado pelo Espírito Maria Dolores e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Deus te vê. Deus te vê, alma querida, quando te pões na trilha escura para ajudar aos filhos da amargura, que tanta vez se vão como sombras errantes no caminho. Chagas pensantes ao relento, entre as nuvens do pó e as pancadas do vento, com saudades do pão. Deus te vê a mensagem de bondade com que suprimes ou reduzes as provações, as lágrimas e as cruzes daqueles que vagam na rua sem ninguém, e te agradece as posses que desprendes, no auxílio ao companheiro em desamparo, seja um tesouro inesperado e raro, seja um simples vintém. Deus te vê quando estendes braço amigo aos que carregam lenhos de tristeza, doando-lhes o afeto, o abrigo, a mesa, o remédio, a camisa, o cobertor. E por altos recursos, sem que o saibas, manda que a lei te aumente os dons divinos em mais belos destinos para a glória do amor. Deus te vê na palavra com que ensinas, a senda clara e boa da verdade que alenta e que abençoa, sem perturbar e sem ferir. E determina aos homens que teu verbo seja apoiado, aceito e ouvido com respeito na construção excelsa do porvir. Deus te vê quando acolhe sem revide o golpe da pedrada que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta em ferida mortal. E te louva o perdão espontâneo e sincero com que ajudas o céu no trabalho fecundo de extinguir sem alarde entre as sombras do mundo a presença do mal. Deus te vê através da caridade. Mas não só isso. Em paz calada e santa, pede alguém que te siga e te garanta na jornada de luz. E por isso, onde estás, rujam trevas em torno, sofras humilhação, injúria, cativeiro, tens contigo um sublime companheiro, nosso amado Jesus.
Uma boa palestra para todos. E depois dessas palavras lindas que tocam o coração de quem as ouve, nós teremos o estudo do nosso irmão Edmundo sobre caridade com os criminosos, e nós estamos fechando o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então agora vamos nos colocar de corpo e alma, atendendo e atentando para as palavras do nosso irmão Edmundo, sabendo que à nossa volta estão aqueles espíritos responsáveis pelo bem-estar, pelo socorro de cada um de nós e de todos aqueles a quem a nossa memória alcança. Boa tarde a todos. Estamos aqui para, em nome de Jesus Cristo, divulgar a doutrina espírita. Então, nos cabe hoje falar, realmente o último capítulo, o último item, né, do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Vamos tratar da mensagem dos Espíritos, é o item 14 e o item 15. O item 14 fala da caridade para com os criminosos. E o item 15 é uma pergunta: deve-se expor a vida por um malfeitor? Tema muito interessante, né, de convir, né? Aqui, meus irmãos, nós temos o privilégio de ter uma foto da Terra, que os nossos antepassados não sabiam disso, eles sabiam, nós vivíamos na Terra. Hoje em dia nós temos esse prazer, porque tirado essas fotos de fora da Terra, né? É foto, né? Então hoje nós temos nosso planeta aqui. Nosso planeta, nós sabemos que é um planeta de provas e expiações, isto é, provas e expiações nós viemos aqui para passar por alguns percalços, né? E assim nós aprendemos. Estamos aqui para aprender. O que é prova e expiação? Um meio de nós aprendermos aqui enquanto material, e assim de forma nós desenvolver e um dia, quiçá, não precisar mais retornar ao mundo material. Enquanto o mundo material, prevalece o ter, né? Quanto mais ter, é melhor. Então, nós buscamos, na realidade, a felicidade em possuir. Se eu tenho um carro, eu quero 2, 3, 4, 5. Se eu tenho uma casa, quero 1, 2, 3, 4, 5. Então, quanto mais eu tenho, eu vou me sentindo, pelo menos uma ilusão, que eu vou me sentir melhor e assim. Já a nosso crescimento, nós vamos tendendo o quê? A sair do ter e passar a ser. Entrar no mundo mais, você começar a ter o sentimento, desenvolver o sentimento. Então, quanto mais nós deixamos de ter, nós aumentamos a gradação do ser, e assim nos tornando mais humanos, e assim nós vamos descobrindo que a felicidade vai se encontrar mais do lado do ser. Certo? Bem, para começar a falar do tema de hoje, há necessidade de falar da reencarnação. Então, no item, na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: como uma alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar se depurar? Aí responder: submetendo-se à prova de uma nova existência.
Aqui é interessante a pergunta que fala assim: como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal? Isso significa o quê? Nós vivemos 70, 80, 90, 100 anos. Simplesmente nós sabemos de que é impossível alcançarmos a perfeição em uma vida. E se nós analisarmos dentro desses 60, 70, 80 anos, a vida ativa mesmo, nós temos uma vida ativa que nós temos consciência da nossa resolução é por volta de 40 anos. Pode fazer qualquer continha, vocês vão ver. Porque até os 20 anos nós estamos ainda descobrindo o que é essa vida. Aí mais uns 40 anos, vai até os 60 anos, para nós fazermos tudo, para depois terminar o resto da vida aí tentando debulhar um pouco do que nós fizemos nesses 40 anos. A pergunta 166A, a pergunta é: como a alma realiza essa nova existência? Quer dizer, cada vez você vai vivendo mais. É pela sua transformação como espírito? Aí eles responderam: a alma, ao se depurar, sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso é preciso que passe pela prova da vida corporal. Isto é, nós no mundo espiritual, nós continuamos aprendendo. O aprendizado é aqui no mundo físico e no mundo espiritual. Só que nós precisamos passar pelos dois. Nós, há de convir que nossos antepassados, quando encontraram na Terra, não encontraram. Nós vivíamos em caverna. Não tinha nada, não tinha um móvel, não tinha geladeira. E aonde estavam esses móveis, geladeira? Foi tirado da própria natureza. Isto é, o ser humano, ao se desenvolver, ele aprendeu a manipular a matéria e transformar aquela matéria num carro, transformar a matéria numa geladeira, na televisão. Então, esse desenvolvimento é no mundo material. Se deu no mundo material. E no mundo espiritual, nós vamos aprender a manipular também matéria, porque lá também tem uma matéria, mas também desenvolver o lado espiritual. A pergunta 66B. A alma tem, portanto, que passar por muitas existências corporais? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Dizer que nós, em uma só vida, nós temos que nascer. Qualquer criancinha, há de convir, é praticamente ignorante, não sabe nada. Imagina você nascer totalmente ignorante, aprender tudo, aí morre e acabou. Assim, acabou. E nesses 40 anos que eu falei, é o suficiente para tu aprender tudo da vida? Então, o que ele está falando é isso. O que querem que te manter nessa informação que não é o suficiente, tem alguma coisa errada, estão querendo te enganar. Então a pergunta: qual é o objetivo da reencarnação então? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Né? Eu tenho uma determinada vida, eu faço minhas mazelas aqui, mato, roubo, coisa, depois eu vou embora, acabou. E esse mal que eu cometi fica por isso mesmo? Quem floresce vai ficar por isso mesmo? Nada mais vai acontecer? O número de existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Isto é, você vai ficar vivendo, volta para a Terra, vai. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se libertar de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provações da vida corporal. Então, na realidade, vai chegar um momento que nós vamos cansar e vamos aprender. Tanto repetir. Opa, agora eu passei de ano. Então, eu não preciso mais retornar à Terra, à existência corporal. Então, por que eu tive que falar sobre isso? Porque nós vamos entrar no nosso tema e nós vamos ver que todos nós que estamos aqui, se não estamos por missão, que a maioria, os missionários são poucos, então todos nós somos devedores da lei.
Entenderam? Se nós estamos aqui, é porque nós somos devedores da lei. Tá? Senão não estaríamos aqui, não teríamos retornado. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha rápido se poupa das provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Nós temos a infinidade de... Quanto mais demorar, mais nós voltamos para a carne. Vamos milhares, milhões de vezes até nós aprendermos. Em que se torna o espírito após sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, é um espírito puro. Então a nossa tendência é chegarmos ao espírito puro. Então enquanto nós estivermos na terra, não somos puros. Enquanto nós estivermos na terra, somos devedores. Está claro isso? Então, quando chegarmos... o ter agora é bem menor do que o ser. Nós nos transformamos, que é espírito puro. A minha parte de ter quase ínfima, enquanto o meu ser do amor passa a ser maior. Eu não preciso mais reencarnar. Então agora nós vamos entrar no tema, porque por isso que tive que falar sobre encarnação, para nós entendermos a mensagem do Espírito Isabel de França. Isabel de França, o nome dela é Isabel Filipina Maria Helena de França, mais conhecida como Madame Isabel, foi uma princesa francesa e a irmã mais nova de Luís XVI. Ela permaneceu ao lado do rei e sua família durante a Revolução Francesa e foi executada na Praça da Revolução em Paris durante o Terror. O Terror foi pós-Revolução Francesa, em que houve mortandade lá na França, fora de série. Então, aqui o Espírito fala: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus que deu ao mundo por Jesus. E deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina uma completa fraternidade. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão dados, desde que se arrependam. Como também a vós, mesmo pelas faltas que cometeis contra a sua lei, mas não é quanto cometeis contra a sua lei. Imaginai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles os quais recusais o perdão e a compaixão, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como vós, e por essa razão menos se exigirá deles. Então vamos analisar esse trecho. Então ele fala assim: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo por Jesus. Então quem nos a deu foi Jesus. Então esse aqui é um ensinamento de Jesus, que nós devemos praticar a caridade. Então nós vamos ver ao longo da nossa fala que a caridade não é eu pegar somente, eu dar o de comer para uma pessoa mais pobre, necessitada. A caridade passa por muitas coisas, e uma delas é essa daqui. E deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina uma completa fraternidade. Completa fraternidade porque somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Então não tem sentido eu fazer mal a ela, fazer mal a ele, porque somos irmãos, filhos do mesmo pai. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus. Olha aqui. Deveis amar os infelizes. Pessoas infelizes, sempre as pessoas mais infelicitadas, doentes, miseráveis, e os criminosos. Criminoso é quem está em falta. Porque quando a pessoa fala a palavra criminoso, dá logo um arrepio, né? Pensa logo no cara ali que está matando, assaltou, meteu um tiro. Não é o criminoso que está em falta com a lei, principalmente de Deus. Nós temos a lei humana, mas se nós analisarmos a lei humana, quem é o criminoso na lei humana? É só aquele indivíduo que passou pela justiça
e foi condenado na última instância. Fora isso, não existe criminoso. Eu posso, se eu matar uma pessoa agora e não for condenado, eu não sou criminoso. Mas imaginaram? Eu infringi a lei de Deus? Infringi. Então essa palavra criminoso é muito meio complicado. Então é criminoso aqui quem está infringindo a lei de Deus. Tá? Porque na hora que eu posso cometer crime, como nós cometemos várias mazelas, e ninguém saber. Eu deixei de ser um devedor da lei de Deus? Não. Se eu fizer alguma coisa escondida, a lei, como eu falei, da mão invisível não me pegou, eu passo lá como, oi, tudo bem, Jesus te ajuda, tudo. E você não sabe que eu cometi crime. Então, na realidade, como nós podemos julgar uma pessoa que é criminosa, começar a jogar pedra nela, se nós também cometemos nossas mazelas, né? Então, cuidado quando... Porque olha só, deveis amar os infelizes, quer dizer, fazer caridade normal. É normal, você vai fazer, independente do que nós fazemos. Quando eu ajudo a ele, a ela, eu não estou sabendo o que ele está fazendo da vida. Meu coração balançou para ajudá-lo. Porque, mas ele vai pegar aqui, vai cometer um crime. Aí é problema dele com a lei de Deus. Porque você vê aqui, que ela fala aqui, ó, porque essas pessoas que estão devedoras da lei de Deus, serão dadas, olha só, o perdão e a misericórdia divina serão dados desde que se arrependam. Essa aí é a lei de Deus, que fala o seguinte: você se arrependeu, depois você, como também vós mesmos pelas faltas que cometeis contra a lei de sua lei. Quer dizer, se eu cometi um crime, eu me arrependi, eu vou reparar essa lei e vou pagar. Eu vou ter que reparar, eu vou ter que reconhecer que eu cometi o crime, aí vai ter várias reencarnações. Não sou eu que tenho que julgar A, B ou C pelos crimes que cometeram. Mas é criminoso. Eu vou falar um negócio que acontece só. Quando Allan Kardec editou esse livro aqui, existia escravo aqui no Brasil. Matavam escravos nas plantações de cafés, e esse cara que maltratava os nossos irmãos, eles não eram criminosos, eles cometiam crime. Como é que você vai escravizar uma pessoa hoje é crime, e ontem não era crime não? O que se matava de pessoas, crimes passionais, já ouviu falar nos crimes passionais? Os homens matavam as mulheres porque cometeu adultério, ele tinha o direito de matar. Não é crime isso? Então esse cara aí, eu podia sorrir para ele bonitinho assim, que nesse caso, porque ele não é criminoso? É criminoso. Então nós temos que tratar, tem que ter muito cuidado. Então o que nós temos que fazer? Tratar todo mundo de forma igual. Entendendo? A pessoa, não somos nós que temos que dizer que A, o B ou C é criminoso. Nós não temos esse direito, nem temos capacidade para dizer se A, B ou C comete crime ou é criminoso. Aí ele finalmente fala assim: imagine que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles as quais recusais o perdão e a compaixão, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como vós, e por essa razão menos seja gerado deles. Quer dizer, eu sou um religioso, católico, fervoroso, um protestante ou um espírita, aí eu aprendo sobre o perdão, mas esse irmãozinho ali acabou de matar, cara. Acabou de matar, eu vou crucificá-lo? É isso mesmo? Entendeu? Você sabe os motivos que ele cometeu aquele ato? Não sabemos. Então é melhor nós não ficarmos na nossa. Entendendo? Ficar na nossa. Então isso aqui é interessante porque nós temos uma tendência, nós vamos falar mais adiante, a tendência de julgar. Aí vamos falar sobre a verdadeira caridade. No livro dos Espíritos, voltando a ele, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus?
benevolência para com todos. Olha que nós aprendemos, benevolência para com todos. Falou alguma coisa de tirar o criminoso daqui, tirar o devedor da lei daqui? Não. Indulgência para as imperfeições dos outros. Eu sou imperfeito. Então, você vai me condenar porque eu sou imperfeito? Não, você tem que respeitar. Lógico, você vai tomar seus cuidados. Sabe que eu tenho uma certa mania, entendendo? Aí você, esse cara aí não é meio perigoso para mim. Para que eu vou ficar do ladinho dele? Não vai afastar. Mas, perdão das ofensas. Aí, quando é lógico, mas é difícil perdoar tudo. Mas nós estamos aqui em processo de crescimento. Nós estamos aqui para isso. O amor e a caridade são os complementos da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus: amar uns aos outros como irmãos. Do Livro do Espírito ainda. A caridade para Jesus não se limita à esmola. Ela abrange todas as relações com nossos semelhantes, sejam inferiores, iguais a nós, ou superiores. Ensina a indulgência, porque temos necessidade dela. Todos nós necessitamos da indulgência dos outros, porque nós não somos perfeitos, nós vimos isso. E não nos permite humilhar os outros, ao contrário do que muitas vezes se faz. Se uma pessoa rica nos procura, tem por ela 1000 atenções. É rico, chega aqui, senta aqui, tal. 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver necessidade de nos incomodar. Então, quando você vê como nós tratamos as pessoas de formas diferentes, pelo que ela tem ao ter, não pelo que ela é, pelo ser. Porém, quanto mais lastimável sua posição, mais se deve respeitar, sem nunca aumentar sua infelicidade pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Tá? Nós devemos ter realmente compaixão pelas pessoas mais necessitadas não só dos bens materiais, mas do perdão mesmo, né? Aquelas pessoas que estão ainda num processo meio quase que animalizado. Tem pessoas que precisam de você ser caridoso realmente com ela, mostrar para ela que ela está no processo de crescimento como nós estamos. Sede bons e caridosos, és a chave, isso aqui é da Revista Espírita, tá? És a chave dos céus que tendem em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nessa massa. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar às regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Eu não posso crescer sem ter gente ao meu lado. Eu me isolar, eu não vou me desenvolver. Eu preciso de vocês para crescer. Todos nós, um depende do outro. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado essa horrível chaga do egoísmo. Quando você rejeita uma pessoa, é egoísmo, tá? Esse dever cumprido deve-vos abrir o caminho da felicidade eterna. De resto, dentre vós, quem não sentiu seu coração pulsar, sua alegria interior dilatar pela ação de uma obra caridosa? Não deverias pensar senão nessa espécie de volúpia? Uma boa ação proporciona e permanecerias sempre no caminho do progresso espiritual. Então, quando nós fazemos o bem, é uma felicidade tão grande que está falando aqui, é uma felicidade tão grande que você vai ver que você não sente essa felicidade quando você adquire um bem. É muito diferente. É muito diferente. O Espírito, ele falou duas partes, né? Amar os criminosos, agora ele fala sobre o julgamento. Vamos falar um pouco sobre o julgamento para entender o que ele quis falar, tá? Vamos falar sobre o julgamento. É coisa que nós adoramos fazer, né? Julgar é botar na balança, né? É bom, mal, vai ver, né? Para nós tomarmos o quê? Nossas decisões sobre aquela pessoa.
Então, para os requisitos para o julgamento, a verdade. Uma pergunta: nós temos posse da verdade? Sabemos o que é verdade? Ah, mas eu sei que ele errou. Eu sei que ele errou. Aquele saber seu é verdadeiro ou está contaminado? Hoje nós estamos vendo o mundo sendo em guerra. Aí nos joga que jogou bomba aqui por causa disso. É verdade isso? Ou você está sendo iludido? Essa verdade é verdadeira, essa verdade? As provas, mas tem prova, essas provas também não estão contaminadas? São provas mesmo? Ou foi plantada? Então, olha só, isso aí é requisito para eu julgar. O conhecimento, eu tenho um conhecimento suficiente para saber o que é certo e o que é errado? Que alguém cometeu um delito ou está infringindo a lei de Deus, eu tenho capacidade de dizer alguma coisa sobre isso? Eu não tenho. Você tem a experiência, isto é, eu posso até ter o conhecimento, eu estudei, eu sou advogado, eu estudei, mas eu tenho experiência para analisar o caso concreto. Eu já passei por várias vivências para poder dar um julgamento digno naquela situação. E a competência. Ele cometeu um crime, mas eu não sei nada de crime. Eu sei de finanças. Eu estou julgando, eu tenho que julgar. O cara fez a bolsa, fez um negócio na bolsa, eu estou preparado para julgar a bolsa, não para julgar crime. Então você tem a competência para julgar aquele cara, nós temos competência para julgar o mundo. O que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo aqui no Brasil, lá na Amazônia. Nós temos essa competência para julgar. Então o Espírito fala assim: não julgueis, meus queridos amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para as faltas que cometeis com frequência. Quer dizer, toda vez eu cometo falta e fico doido para alguém me perdoar. Por favor, me perdoe. Aí o cara é indulgente, vai perdoar. Aí eu julgo o outro. Não sabeis que há muitas ações que são crime aos olhos de Deus e de pureza, e que o mundo não as considera sequer como faltas leves? Quer dizer, muitas vezes, quantas mazelas eu cometo que para a sociedade eu estou bem? É só eu pegar uma criancinha dessa aqui, não der o alimento dela suficiente, aí está lá bonitinho, mamãe te ama, não está cuidando da criança, mas Deus está vendo. Mas aí aqui eu não julgo ninguém. Assim, ela é boa, uma mãe maravilhosa, um pai perfeito, mas não sabemos o que está acontecendo. Então nós não temos que julgar as pessoas. Só que acontece o seguinte: nós não somos perfeitos. Então o julgamento, você acaba sendo um julgamento. Por exemplo, se eu tenho minha filha, arrumo um rapaz, eu olho para o indivíduo, aí eu não tenho como assim, passar sem julgar. Infelizmente, é dada a nossa imperfeição. Mesmo não tendo uma experiência, mesmo não tendo a verdade, mesmo não tendo prova, mas o julgamento está presente. O que nós temos que fazer nesse caso? Guardamos para nós. Guardamos o que eu acho que a pessoa guardo para nós. É isso que o Sócrates falou. Então ele fala dos princípios de Sócrates, mais conhecido como as 3 peneiras. São um filtro de sabedoria para a comunicação: verdade, bondade e utilidade. Antes de compartilhar uma informação,
ela deve passar por esses 3 filtros para ser considerada digna de ser dita, garantindo que seja factual, benéfica e necessária, evitando fofoca, informações prejudiciais ou inúteis. Isso aqui é muito, 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 muito importante neste ano de loucura que nós vamos passar. Há de convir que esse ano tem eleição e que vai vir de informações falsas, informações vai nos baralhar a cabeça. Então nós temos que ter muito cuidado com essa peneira agora que nós vamos falar, certo? Filtro da verdade. A pergunta que nós temos que fazer antes de passar uma informação. Eu posso até receber a informação para julgar, eu não deveria julgar, mas eu julgo. Mas eu devo passar adiante, eu devo passar essa informação adiante. Vamos lá. É verdade o que você vai dizer? Antes de qualquer coisa, verifique se a informação é real ou apenas um boato, questionando a sua veracidade. Então, mas eu não sei se é verdade, então não passo. Eu acho que, então, primeiramente, assim, é verdade, essa é verdade porque eu vi, é verdade porque foi a fonte, eu confio na fonte, então passou no primeiro filtro. Aí vai na bondade. É bom o que você vai dizer? Avalia se a informação traz benefício, é construtiva ou gera emoções positivas ou se é algo malicioso. Então, pode passar no primeiro, é verdade, mas é bom o que você vai dizer? Vai ajudar? Você vai trazer algum benefício para alguém se você passar essa notícia? Não, não vai passar, então não passo. Mesmo sendo verdade, eu não passo. E finalmente, filtro da utilidade. É útil o que você vai dizer? Pergunte se o conhecimento dessa informação é necessário, se agrega valor ou ajuda a resolver um problema. Se uma informação não passar por todos os filtros, tem que passar pelos 3. Não é digna de ser compartilhada conforme a sabedoria socrática. Então, olha só, retornando. O ideal é não julgarmos nada, não julgar ninguém. Mas, dada a nossa imperfeição, o julgamento é sempre factível. Mas nós temos que, o que nós achamos, vem uma pessoa, fulano, me cheira com... Mas o seu sentimento é teu sentimento. Você tem que passar para alguém, você não tem a verdade. Eu tenho a verdade. Ela é útil. Ela está fazendo bem para alguém, então cuidado, isso aqui é importante nós frisar, porque o que nós recebemos, que está trazendo tranquilidade para nós, são essas coisas, que nós recebemos coisas, muito mais do que antigamente. Antigamente nós só sabíamos das coisas em rodinha do café da tarde, no almoço de sábado e domingo. Hoje em dia, toda hora é bombardeado por informações, nos trazem tranquilidade. Por isso que nós temos que prestar atenção nessa palestra mesmo, na parte que está falando do julgamento, do amar o criminoso, exatamente por isso. Porque somos nós que fazemos isso aí. Benevolência permanente. A verdadeira caridade não está apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que acrescentar. Não. É apenas isso que o que Deus exige de vós. A caridade divina ensinada por Jesus baseia-se também na benevolência permanente e em tudo mais para com o vosso próximo. Podeis praticar essa sublime virtude com muitas criaturas que não precisam de esmolas, e sim de palavras de amor, consolação e de encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Então, muitas vezes a pessoa até é rica, mas precisa de uma palavra de caridade, de alguém ouvi-lo. A grande fraternidade. Os tempos estão próximos, volto a dizer, em que a grande fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo é que regerá os homens, será a moderação e a esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, portanto, como filhos do mesmo Pai. Não façais distinção entre vós,
pois Deus quer que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. A presença de criminosos encarnada entre vós é o meio que Deus se utiliza para que as más ações desses vos mostrem lições e ensinamentos. Brevemente, quando os homens praticarem as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desse ensinamento e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados para mundos inferiores de acordo com suas tendências. Então, quem vai fazer o julgamento, quem vai analisar, são a espiritualidade maior, não somos nós. Porque nós somos tão imperfeitos no julgamento, porque se eu tenho o meu filho, é um criminoso, eu vou tentar, esse aqui eu vou esconder. O outro, eu vou condenar. Esse meu aqui, minha prole, eu defendo. Então, nós não temos capacidade realmente para julgar nem condenar. Oração aos criminosos. Deveis aos criminosos de quem fala o socorro de vossas preces. Aí, ó, como ajudar. Essa é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, é preciso eliminá-lo da terra, que se ouve mais é isso, né? A morte que lhe é imposta é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Observai Jesus, vosso modelo. Que diria ele se visse esse feliz ao seu lado? O lamentaria, o consideraria como um doente miserável, ele estenderia a mão. Em verdade, não podeis fazer isso, mas ao menos podeis orar por ele e dar assistência ao seu espírito durante os poucos instantes em que ainda deve passar em vossa terra. O arrependimento pode tocar seu coração e orardes com fé. É o vosso próximo também como o melhor dentre os homens. Sua alma desnorteada e revoltada foi criada como a voz para se aperfeiçoar. Ajudai então a sair do lamação e orai por ele. Entenderam isso? Então, mais uma vez eu vou falar, ninguém aqui na terra é perfeito. Todos nós temos nossas mazelas. Eu posso ter na última reencarnação cometido um crime que graças a Deus eu não sei, mas ninguém sabe também. Então eu estou aqui para depurar. Então talvez que se eu soubesse ou alguém souber do que eu cometi em passado bem próximo, eu seria condenado imediatamente agora. Então nós temos que respeitar sim as outras pessoas, temos que respeitar a situação e orar sim por eles. Nós vamos passar agora para o próximo item, que é o item 15, que o Espírito pergunta: deve expor a vida por um malfeitor? O nome dele é Lamanage, Paris, 1862. Aqui tem o nome dele, Rugas Felicité Robert de Lamage, ou de Lamage, tá? Ele nasceu em Paris, França, foi um padre, filósofo, escritor e político francês conhecido no movimento espírita pela sua contribuição em espírito nas obras básicas da codificação do espírito por Allan Kardec. Lamanage foi uma figura influente e ao mesmo tempo controverso na história da Igreja francesa, pois enquanto de um lado defendia os valores do catolicismo e a autoridade papal, por outro lado ele propunha ideias liberais tradicionalmente rejeitadas pela Igreja católica. Vamos falar primeiro, para entrar no que, sobre os talentos. Talentos são, cada um de nós tem um talento necessário. Tem pessoas aqui que é professores, nós devemos muitos professores. Tem gente que é pedreiro, nós devemos muito aos pedreiros. Estou passando por obra, como sou louco, pedreiro, pintor, cozinheiro, aviador, motorista de ônibus, o que for, é talento. Cada um tem o seu talento. E necessário para nós vivermos, para nós sobrevivermos aqui na Terra. Na abastança ou na carência, essa aqui é do livro Dinheiro, Emmanuel. Na abastança ou na carência, na direção ou na subalternidade, não menospreze agir e servir, porque o trabalho nas concessões do espaço e do tempo é o talento comum a todos, pelo uso do qual o espírito se engrandece,
no rumo das esferas superiores a que se destinam. Então, todos nós temos nossos talentos, todos nós devemos respeitar os talentos dos outros, todos nós somos necessários uns aos outros. Então, a pergunta, vamos lá na pergunta, porque ele fala assim: deve expor a vida para um malfeitor? Um homem corre perigo, isso aí foi o Espírito falando, um homem corre perigo de morte. Para salvá-lo é preciso arriscar a nossa própria vida. Sabes que aquele homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Devemos, apesar disso, arriscar para salvar? Olha só, a pessoa está passando por um problema. Nós vimos agora, há pouco tempo, semana passada, a enchente lá, né, foi Juiz de Fora, né? Aí aquelas pessoas sendo arrastadas pela água. Aí você, não salva, ele é criminoso. Você faria isso? Você teria essa capacidade? Ou então caiu um barranco na cabeça da pessoa lá. Ah, mas ele tem passagem lá na 7ª ATP com tantos crimes. Não, aí o bombeiro não vai abrir lá para tirar o corpo dali, tirar a pessoa que está viva ainda ali. Entenderam isso aí? Você tem um talento, seu talento não é para julgar ninguém, não. Seu talento é para fazer as coisas. Ah, Papai do Céu nos deu condição de ser médico, eu tenho que salvar, não importa quem seja. Quem sou eu para julgar? Nós não vimos isso aí sobre julgamento, sobre coisa. Então não sou eu que vou julgar. Eu tenho que salvar, eu vou fazer o quê? Aplicar o que eu aprendi. A pessoa está se afogando. Levanta aí sua carteirinha, você é idôneo? Você tem passagem na polícia? Está se salvando. Socorro. Você passar aqui, ó, aqui a minha carteira até vale, me salve. Não é isso, né? Se você tem condições de salvar, você faz. Isso é na autonomia. Nós, a tendência natural de ver uma pessoa que caiu na rua é nós ir lá tentar levantar. Não pega nela porque ela é criminosa. Não, você vai lá ajudar. Precisa de alguma ajuda? Entenderam isso? Então, é uma pergunta que parece assim, não, mas você vê que é natural você salvar as pessoas, não importa quem seja. Deve expor a vida por um malfeitor? Então, vamos lá. Essa é uma questão muito importante que naturalmente pode ocorrer. Responderei segundo o meu adiantamento moral. Isso é o padre falando, né? O Espírito. Uma vez que se trata de saber se devemos arriscar a nossa vida, ainda que seja por um malfeitor, o devotamento é cego. O devotamento é cego. Você tem que ser uma pessoa devotada. Se eu sou enfermeiro, eu vou ajudar, não importa quem está aí na cama, rapaz. Você vai ver, a pessoa está... E você não está... Agora no Covid, quantos médicos até pereceram por causa do Covid? Ele ia lá, a pessoa com Covid, ele ia lá para saber se a pessoa era criminosa ou não, ele correndo risco de vida, ele foi lá e ajudou as pessoas. E muitos morreram, muitos enfermeiros. Se socorremos a um inimigo, devemos, portanto, socorrer um inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Acreditar que é apenas a morte que se vai arrancar esse infeliz? Então, muitas vezes, você faz, ele morreu graças a Deus. Não, muitas vezes, ele precisava, para ele se melhorar, de estar vivo. Não somos nós que vamos julgar. Quem disse que do outro lado ele vai ficar... Você escapou dele, vamos supor... ele é meu inimigo, joga para ele para o outro lado. Aí ele ficou libertado, nós tivemos isso. Ele ficou mais livre, agora que ele vai te ajudar, ele vai te importunar, que ele está livre. Não tem um corpo para limitá-lo. Então nós temos que ter cuidado com nossos julgamentos. Talvez a toda a sua vida passar. Pensar que nesses rápidos instantes em que se acabam os últimos minutos da vida, o homem perdido revê sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. Então, ele, enquanto está passando por um momento, ele revê toda a sua vida. Quem sabe a morte estará chegando muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser-lhe terrível. Coragem, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, socorrei-o, arrancai-o a sua condenação, e então talvez esse homem que morreria, vos insultando, se lançará em vossos braços.
No entanto, não é preciso perguntar se ele o fará ou não, salvando. Obedeceis a voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo e salvai-o. Entenderam agora? Então, porque é uma tendência nossa, né, de fazer, né, o cara que não, deixa lá, a água está carregando, graças a Deus, está carregando. Não podemos pensar assim, nunca. Se nós temos a condição, nós temos o talento para salvar aquela pessoa, vamos salvá-lo, a qualquer um. Amar o próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a sua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Está em Mateus. Então, minha gente, para nós finalizarmos, tem do livro Fonte Vida, de Emmanuel: quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso vísculo do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou desservir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demorarmos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo, exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumento de vossa satisfação, de nossa satisfação. Mas se realmente amamos os companheiros de caminho, a passagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão, e cada vez mais nós passamos a ser, e caminhar caminho da luz, caminho de Jesus. Muita paz a todos.